quero te convidar a apertar o sininho para ver as notificações quando chegar vídeos novos na PG. E se inscreve no canal, compartilha, sabe? Compartilha essa mensagem para todo mundo que você acha que precisa ouvir ela hoje, tá bom? Eu seja bem-vinda nesse momento para fazer isso. Bom, gente, eu quero dizer pra vocês que eu fui chamada pra pregar aqui, mas eu não sou pregadora, né? Como eu falei pro Eduardo, acho que tá com uns mais de 10 anos que eu não faço isso. E eu não sou muito assim, gente, com celular, redes sociais, não sei como é que funciona esse negócio. Então, eu tô aqui pra conversar com vocês, na verdade, sobre aquilo que Deus tem falado comigo, aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesses dias. E eu vim compartilhar com vocês algumas descobertas que eu fiz e é isso. Qualquer dúvida, vocês falem, Eduardo. Gente, o nosso texto tá lá em... o nosso tema, né, primeiro. Você que veio por esse tema, né, que é um tema muito curioso, o nosso tema é Aonde está Deus? Né? Acho que essa é a pergunta do século. Muitas vezes a gente mesmo cristão, mesmo cristãos, a gente se pega muitas vezes nos questionando realmente aonde está Deus. Quando a gente vê as tragédias acontecendo, quando a gente vê pessoas boas passando por coisas ruins, quando a gente vê enfermidades, a gente tende a se perguntar aonde está Deus, né? E eu trouxe esse tema justamente pra gente conversar sobre isso. Eu vim falar sobre a história de José, né? Uma parte da história de José. E eu não vou ficar me atendo 100% aos versículos, mas eu vou passar a referência pra vocês e vocês vão ler. Ou que não tá tão legal pra gente estar lendo, tá bom? Então é o seguinte, eu vou parafrasear, né, a história do que eu quero falar, e aí a referência está em Gênesis 39, né? Então, muita gente conhece a história de José, né? O que acontece? José é vendido pelos seus irmãos, por ciúme dos seus irmãos. Então, José é vendido, e ele chega no Egito e ele é vendido para Potifar, né? E aí, quando ele é vendido para Potifar, a Bíblia traz assim, que Deus estava com ele, né? Nesse momento em que ele é vendido como servo para trabalhar para Potifar. E depois, no capítulo 39, versículo 20 e 21, ele é preso porque a mulher de Potifar armou lá uma armadilhazinha para ele e tal. E aí, Potifar manda ele para a prisão. E aí, mais uma vez, né, vem na escritura escrito, claro, né, que na escritura está escrito, vem na escritura dizendo, e Deus estava com ele na prisão, né? E eu vim falar um pouco sobre isso, né, aonde está Deus. Primeiro eu queria trazer para vocês dois conceitos que eu achei bastante interessante a gente falar. Na nossa língua portuguesa maravilhosa, nós temos a palavra aonde e a palavra onde. E eu vim trazer um pouco da diferença delas duas. A palavra aonde, ela traz a referência de um lugar, mas ela se refere a um lugar, mas a algo que está em movimento. Por exemplo, aonde eu estou indo, aonde está tal coisa, no sentido de movimento. E eu quero trazer para você, quando eu citar essa palavra aonde, no sentido de manifestar, né? Desse movimento de Deus. E o onde, ele traz a ideia de um lugar fixo, de um lugar permanente, digamos assim. E eu quero trazer para você que quando eu vá comentar sobre aonde, que eu esteja me referindo ao manifestar, ao movimento da presença de Deus. E quando eu trouxer a palavra onde, eu quero trazer para você o lugar permanente da habitação e da presença de Deus, certo? Antigamente, né, no Velho Testamento, na Velha Aliança, Deus, ele habitava nos tabernáculos,
Deus, ela estava, digamos, dentro de 4 paredes. Elas se faziam em tendas, e nessas tendas, Deus, ele fazia com que a presença... Deus fazia com que a presença dele estivesse naquela tenda, e nessa tenda aconteciam várias coisas, né? Não só Deus, ele estava presente, mas nessa tenda também os sacerdotes, que eram as pessoas aptas, né, para entrar na presença de Deus, eles iam até lá fazer sacrifícios para Deus, né? Eles sacrificavam animais para Deus. Então é como se a tenda, né? A tenda era também um lugar de sacrifício. E depois eles também tinham, né? Temos 3 tópicos. A habitação de Deus, Deus ele se fazia presente no tabernáculo. Também eram oferecidos sacrifícios para Deus. E apenas o sacerdote poderia oferecer esse sacrifício. Eu procurei o conceito de sacerdote, que eu achei bastante interessante. E significa sacrificador. Então, o sacerdote, ele estava lá também, né, para fazer esse sacrifício. E aí a gente tem um exemplo de Davi, por exemplo, que ele armou a tenda para que a Arca da Aliança, que é onde estava a presença de Deus, ele arma a tenda, acho que, esqueci o nome da cidade agora, mas é a cidade de Davi, que é conhecida como cidade de Davi. E lá, né, depois tem muitas citações que falam que Deus ele sentia saudade da casa e tal, no Novo Testamento. E aí, Davi, ele introduziu uma coisa diferente, né, para aquela tenda, para onde ele ia oferecer a Deus, ia presenciar Deus. Então ele introduziu os louvores, né? Ele introduziu os louvores a essa adoração que ele estava fazendo para Deus. E então a gente vê no tabernáculo 3 coisas: a habitação da presença de Deus, a vinda da presença de Deus, o sacrifício e a adoração, né? E é isso. E eu queria explicar para vocês que para a gente entender aonde está Deus, nós precisamos entender primeiro onde está Deus. Por quê? Porque primeiro eu preciso saber a habitação, a permanência, o lugar fixo, a casa onde Deus está, para que eu entenda aonde Ele se manifesta. E em 1 Coríntios 6, 19, a Bíblia vai trazer isso pra gente. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, morada de Deus? Então, é como se... É que ele me distraiu, desculpa. Não, mas Gente, cadê meu óculos pra me ler aqui? Tá na cara. Então, gente, olha, a gente vai direcionar um pouquinho para a lateral aqui no canto. Então, gente, é como eu acabei de fazer, né? Às vezes, a gente se pergunta aonde Deus está, como a gente procurando um óculos que está na nossa cara. Às vezes, a gente se pergunta o tempo todo aonde está Deus, sendo que Ele está exatamente onde nós estamos. Às vezes, a gente quer saber por que a gente não está sentindo a presença de Deus, mas é porque a presença de Deus não é para ser sentida, é para ser vivenciada. E a partir do momento que eu tenho Deus morando dentro de mim, sendo que eu sou casa de Deus, permanente, habitação, moradia, um lugar em que Ele fica, tudo ao meu redor se torna aonde Deus está. Tudo ao meu redor vai ter visto o manifestar do Espírito Santo, o manifestar de Deus. Não só porque Ele habita em mim, mas é porque Ele habita em mim que eu manifesto a glória e a presença de Deus na minha vida. E eu trouxe mais um detalhe, que é a gente realmente visualizando o nosso corpo, a nossa vida como casa de Deus, né? Eu tenho
eu tenho um esposo lindo, maravilhoso, né? Que o meu marido, ele, sabe, ele não pode chegar em casa, tirar a bota e pisar em areia. A casa o mais limpo possível, mais limpa possível. E eu não sou, sabe, né, aquelas mulheres maravilhosas que sempre varrem a casa e sempre fica impecável, passado pano, sem nenhum pó. E às vezes, né, quando ele chega e a casa não tá varrida, não tá passado pano, e aí ele chega e a gente tem a casa, né, onde a gente mora, e tem o galpão, que é a parte de trás, que sempre tá limpa, né? Porque ele sempre tá limpa. E aí, às vezes, quando ele chega em casa e a casa não tá varrida, né? Aí ele passa pela casa, percebe que não tá como ele queria, ele vai lá pro galpão e tira a bota no galpão, porque ele quer sentir o pé num lugar limpo, né? Ou às vezes, né, que é o que mais acontece, ele pega a vassoura e vai varrer a casa, porque ele quer pisar no chão limpo. Então, gente, é isso o que Deus, ele vai fazer quando ele chega na nossa casa, sabe? Ou ele varre e tira toda a poeira do pecado, ou ele sai. Porque Deus, ele não coabita com o pecado. Então, se Deus está em nós e ele não coabita com o pecado, isso quer dizer que eu não posso estar vivendo na prática do pecado. Porque se eu estou vivendo na prática do pecado, eu estou dizendo, Espírito Santo, saia pela porta. Porque ele não habita onde o pecado está, apesar de habitar no pecador. Então, não é que nós não... A gente sabe que a gente peca, gente. Nós não somos... eu não peco nunca, não. Mas é a vivência da prática do pecado. Não é eu simplesmente pecar ou não pecar, mas eu viver na prática do pecado. Então Deus, ele está em você, ele está em nós, mas ele precisa que nós nos oferecemos como no tabernáculo. Que a presença de Jesus seja como no tabernáculo, a presença de Deus na nossa vida. Quais eram as 3 coisas que eu citei anteriormente no tabernáculo? Era a habitação de Deus, era a presença de Deus habitando naquele lugar, que é como eu trouxe agora em 1 Coríntios 6,19, que o nosso corpo, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo, então Deus, ele habita em nós. Também servia o tabernáculo como sacrifício, que é onde vai trazer Romanos 12. Portanto, irmãos, ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Então Deus, ele precisa que a gente ofereça esse sacrifício, que nós sejamos os sacerdotes. Como em 1 Pedro 2,9 e a terceira parte, que é a adoração do tabernáculo. E 1 Pedro 2,9, Deus, ele vai trazer isso. Porém, vós sois sacerdócio real. Ou seja, nós temos a função do sacrificador. Então, nós temos que sacrificar as nossas vontades, os nossos desejos. Nós temos que sacrificar, às vezes, o nosso corpo em prol daquilo que Deus quer. Então, nós somos sacerdócio real, nação santa, geração eleita e povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Deus, ele não nos fez só isso, simplesmente por fazer. Ele nos fez isso com uma finalidade. A finalidade de anunciar as boas novas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que nós somos morada de Deus. Aonde Deus está, reflete primeiro onde Deus habita, e Ele habita em nós. Então, vou parafrasear mais uma coisinha, né? Que eu citei Gênesis 39, a história de José, vou voltar para ela. José, a gente viu que Deus estava com José na prisão. E aí a passagem ela vai dizer que, quer dizer, primeiro quando ele é vendido como escravo, né? Deus estava com José quando ele é vendido como escravo. E aí a Bíblia fala que quando ele chega na casa de Potifar,
Potifar vê, Potifar percebe a presença de Deus em José. Ele percebe que tudo o que José faz prospera. Ele percebe que o Espírito de Deus está com José. E aí Potifar coloca ele para ser o administrador de sua casa. E aí a Bíblia teve uma versão que eu li da mensagem que ele fala assim que Potifar não se preocupava com mais nada, só se preocupava em sentar na mesa e comer, porque o resto quem cuidava era José. Porque Potifar viu o Espírito de Deus que estava em José. E aí, quando José vai para a prisão, a Bíblia fala que Deus estava com ele, mais uma vez. São dois lugares super inusitados, sabe? É um lugar onde eu vou ser escravo, que eu estou sendo escravo, e um lugar de prisão, onde a gente pensa assim, Deus está com essa pessoa bem nesse lugar, tão ruim. Mas a Bíblia fala que Deus estava com José. E aí a Bíblia fala que, porque Deus estava com José, Deus fez com que José encontrasse graça diante do carcereiro. E aí o carcereiro olha para José, percebe a mesma presença diferenciada nele e coloca ele para administrar a prisão, para administrar os outros presos. Ele não deixou de estar preso, ele não deixou de ser um prisioneiro, mas agora ele era o administrador dos prisioneiros, mesmo estando preso, mesmo Deus estando com ele. E aí nós vamos para a última passagem, que essa eu vou ler, né? Tá, ler aqui. Gênesis 41, versículo 37 ao 41. E a Bíblia fala assim, né? Peraí, eu vou contextualizar, né? Faraó, ele tem um sonho e José interpretava os sonhos, né? E aí o copeiro, que teve o sonho interpretado na prisão, ele fala para o Faraó, olha, eu conheço um cara que interpreta sonhos e ele está preso ali. Ele que interpretou meu sonho e eu estou aqui. E aí o Faraó manda chamar José. José interpreta os sonhos do Faraó. E aí, versículo 37. O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E aí, eu queria estar finalizando com isso, né? Deus, nesse momento, até Faraó viu a presença de Deus que estava em José. E Faraó vendo isso, ele fala, olha, eu não consigo encontrar alguém que eu veja o Espírito de Deus como eu vejo em você. Então, José, quem é melhor que você para fazer isso? Quem é melhor para você que administrar o meu palácio, administrar o meu povo e administrar toda a terra do Egito? Foi isso que José fez. Muitas das vezes na prisão e vendido como escravo, talvez a gente tenha visto e pensado assim, nossa, que barra pesada, sabe, Deus, realmente Deus me abandonou, Deus não tá me vendo, por que eu tô passando por isso? Sabe, eu sirvo a Deus, ele mora em mim, então por que eu tô passando por isso? Sabe? E muitas das vezes a gente não visualiza isso. Sabe, José ele passou por um treinamento. José ele não chegou simplesmente para governar toda a terra do Egito do nada. Primeiro ele governou uma casa, que era a casa de Potifar. Depois ele governou uma prisão. Por último, foi que Deus realmente colocou nas mãos de José aquilo para que Deus queria que ele fizesse. Aquilo que Deus queria que ele fizesse, que era administrar a terra do Egito, salvar aquelas pessoas e, como consequência, salvar o povo de Deus, que era o povo de Israel. E assim,
José fez aquilo que foi colocado nas suas mãos para fazer, por ele ter manifestado a presença de Deus que habitava nele, a presença de Deus que ele vivia com ela. Às vezes a gente não tá vendo, sabe? Às vezes a gente tá no fundo da cova, às vezes a gente tá olhando só pra Covid-19, tá entendendo? Mas a gente não pode esquecer que Deus, ele tem um propósito para tudo. Deus, ele não abandonou você. Deus, ele não simplesmente sumiu e deixou o mundo para se virar sozinho. Olhe no espelho e veja aonde está Deus. É ali onde ele está. Ele está em você, ele está em nós. E a habitação de Deus em nós que faz com que nós manifestemos a glória de Deus na vida das outras pessoas. Sabe aonde está Deus? Deus está nas suas atitudes, Deus está em como você se porta, Deus está em como você se importa. Porque Deus mora em você e Deus é amor. E se Deus é amor e Deus está em você, a maior manifestação da glória de Deus é o modo como você tem amado as pessoas. Sabe? É o modo como você olha para uma pessoa que está na rua, o modo como você olha para as almas perdidas que não conhecem a Deus. As pessoas estão decaindo, sabe? Elas estão precisando não só ouvir sobre o amor de Deus, elas estão precisando sentir o amor de Deus e a presença de Deus que habita em você, que habita em nós. É essa presença de Deus, é esse amor de Deus vivendo em nós que vai fazer com que as outras pessoas não só sintam a presença de Deus no mover, mas que elas vivenciem a presença de Deus que habita em nós. Que elas possam perceber e querer aquilo como elas não quiseram mais nada na vida. Sabe, eu tinha colocado uma frase ali que é bem nada a ver, mas eu vou falar ela mesmo assim. Deus não é worship, sabe? Não tô dizendo que worship é pecado, pelo amor de Deus. Worship é uma coisa ruim, não. Pelo amor de Deus, gente, por favor. Eu tô dizendo aqui, às vezes a gente quer esperar a hora do louvor, a luz se apagar, ou sabe, um mover pra sentir um arrepio, ou pra, sabe, aquela coisa diferente. Sendo que a presença de Deus, ela não é pra você sentir um arrepio, ela não é pra você se sentir choroso e tal. Pode acontecer, não estou dizendo que não pode. Mas a presença de Deus, Deus quer que a presença dele seja vivenciada todos os dias na nossa vida. Seja real. Pronto, a Isadora resumiu bem. Não até ouvi uma música hoje que o nome da música é Virtual, né? E ele fala assim que a gente focou tanto no virtual que a gente esqueceu que a presença de Deus é real. Sabe, ela não é só um mover. A presença de Deus, ela é algo para ser vivenciado todos os dias e manifesto todos os dias através das nossas atitudes. Então, eu quero convidar você, sabe? Se Deus está habitando em você, eu quero convidar você a deixar que Ele permaneça. Não só que Ele venha e você permita que a prática do pecado tome de conta da casa novamente. Eu quero convidar você a deixar que Ele permaneça, que Ele faça morada e que Ele seja manifesto a presença dEle através da sua vida, do seu corpo, das suas atitudes. Sabe, que as pessoas possam olhar para você e fazer como o Faraó disse para José. Sabe, eu não consigo imaginar outra pessoa nessa terra que tenha um Espírito de Deus como eu estou vendo em você. Então, quero convidar vocês a isso. E era isso.